Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje um quadro mais do que especial. Ações que podem se valorizar aí com Lula eleito ou com Bolsonaro eleito, tá certo? Estamos chegando em um momento muito importante do nosso país, que são as eleições para o presidente que vai assumir a cadeira aqui mais importante da política no país. E trouxe aqui algumas ações que podem levar vantagem com Lula eleito ou com Bolsonaro eleito, tá certo? Mas antes da gente começar aqui a falar sobre essas ações, eu já gostaria de pedir o botãozinho de curtir aqui, aperte o botão de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito. Quando você sai aqui do canal sem apertar o botão de curtir, o YouTube entende que você não gostou do meu canal e para de passar conteúdos aqui do meu canal pra você, tá certo? Mas sem mais pedidos agora, vamos falar qual é a primeira ação que pode se valorizar com Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente do Brasil. Nessa semana, Luiz Inácio Lula da Silva fez aí um Twitter que movimentou o mercado, principalmente do setor educacional. Olha lá. O ProUni vai voltar com força, o FIES vai voltar com força e as universidades vão ter força, porque nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação. Bom, e antes de falar aqui as empresas que podem se beneficiar, eu deixei um formulário aqui embaixo, um formulário de pesquisa, né? Eu quero conhecer você. É gratuito, clica aqui embaixo e eu quero conhecer você, tá certo? Quando acabar o vídeo, vem aqui e responde essa pesquisa. Eu vou querer entender quanto que você está investindo, né? Qual é o teu perfil de investidor. É muito importante para que eu possa trazer conteúdos mais assertivos aqui para o canal, tá legal? Bom, vamos lá. Olha essa matéria que saiu essa semana e que movimentou o mercado de ações. Cogna, Ser Educacional e o Dux disparam após falas de Lula sobre FIES e mudança regulatória. Bom, o mercado de ações ficou agitado, né? Principalmente quanto às ações educacionais, né? De universidades, de ensino superior, tá certo? Que tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Essa declaração do Lula, que inclusive vem liderando as pesquisas presidenciais, né? Animou aí os investidores que, enfim, estão de olho em ações do segmento de educação. Inclusive, essas ações sofreram muito nos últimos anos, porque tivemos aí praticamente um lockdown no Brasil, né? Os alunos ficaram em casa estudando, muitos alunos desistiram da universidade, da faculdade, enfim, porque entendem que pela internet, né, serviços online não tem o mesmo absorção de conhecimento de uma faculdade ali presencial. Então, as universidades sofreram demais com alunos que cancelaram a sua matrícula, cancelaram os pagamentos, né, e claro que isso tudo bateu na receita dessas empresas. Inclusive, devido a tudo isso, as ações caíram muito forte de algumas empresas, tá certo? E eu trouxe aqui 3 empresas do setor de educação que podem se beneficiar caso o Lula seja eleito e realmente faça o que ele está prometendo, tá certo? Lembrando, trouxe aqui algumas empresas que podem se beneficiar, tá certo? E não quer dizer que essas ações de educação vão ser prejudicadas caso o Bolsonaro seja eleito, tá certo? Entenda muito bem o que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? O que o mercado acredita, inclusive saiu essa notícia falando que ações de educação, caso o Lula venha fazer o que está prometendo, podem se beneficiar, tá certo? Então eu trouxe aqui para vocês 3 empresas, tá? Que é a Cogna, que é a Ser Educacional e a Dux. Inclusive, nós vamos analisar todas essas 3 ações, tá certo? Começando aqui pelo histórico de lucros. Vamos dar uma olhada como é que elas foram afetadas nos últimos anos e qual é o histórico de lucros que elas apresentaram aí nos últimos 10 anos. Vamos começar aqui pela Cogna. Bom, então tá aqui, desde 2013 a empresa vem apresentando bons lucros, né, até o ano de 2018. 2019 teve uma queda, tá certo? Mas olha aqui em 2020, um baita de um prejuízo. Claro, muito afetado pela história que eu contei pra vocês. Praticamente um lockdown. Os alunos, né, todo mundo cancelando matrícula nas escolas. Tá? 2021 também apresentou prejuízo e agora em 2022 também vem apresentando prejuízo. É um cenário bem ruim se a gente olhar o histórico de lucros aqui da Cogna, né? Agora vamos dar uma olhada na Ser Educacional, que inclusive é uma das maiores organizações privadas, né, de ensino superior no Brasil. Ela trabalha tanto com presencial como com EAD, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, desde 2013, a empresa vem apresentando bons lucros, né? Olha aqui, pagando bons dividendos, então ela conseguiu driblar melhor do que a Cogna essa questão de praticamente um lockdown no Brasil. Só que em 2022, sinal vermelho para a empresa, teve prejuízo.
Vamos dar uma olhada agora na Yudux também, que é uma holding de capital aberto, né, com foco no ensino superior. Ela que foi fundada em 1970, com um foco muito assim voltado para o Rio de Janeiro, né? E ela é a segunda maior empresa de educação no ensino superior, atrás apenas da Cogna Educação, que nós já falamos. A Universidade de Sá, inclusive, é propriedade aí da Yudux, que nós vamos olhar agora o histórico de lucros. Bom, vamos ver. Olha lá, 2013 teve lucro, até 2019, olha lá, praticamente uma escadinha. Em 2020, 2021, caiu seus lucros, mas ainda se manteve bem, né? Apresentou lucro. Em 2022 também teve um lucrinho aqui, né? Muito afetado ainda por toda a história que nós contamos, mas se nós olharmos aqui a história de lucratividade, a empresa se saiu bem. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores fundamentalistas. Eu trouxe aqui um quadro comparativo das 3 empresas. Vamos entender qual empresa que está listada na Bolsa de Valores que apresenta o melhor cenário quanto aos seus indicadores fundamentalistas. Vamos lá. Dividend Yield, que é o primeiro indicador que eu trouxe aqui, que são os dividendos que as empresas distribuíram para os seus acionistas. Olha lá, a Ser Educacional está em primeiro lugar com 1,89%, a Estácio de Saque, a Yudux, 0,99% e a Cogna, que deu prejuízo nos últimos anos, não pagou dividendos. PL da empresa, quantos anos demoraria, né, para a gente recuperar 100% dos nossos investimentos, caso as empresas mantenham o seu lucro do passado para o futuro, inclusive pagamento de dividendos? Bom, nós temos aqui a Ser Educacional com menos 13,89%. Por quê? Porque a empresa apresentou prejuízo no seu último trimestre. A Estácio aqui, no caso, 363, ou seja, demoraria 363 anos para você recuperar o seu investimento. E a Cogna, menos 12,26%, porque também apresentou prejuízo no seu último balanço. Preço sobre valor patrimonial, quanto que nós estamos pagando aí pelos prédios, pelos carros, por todo o ativo que essas empresas têm. Abaixo de 1 significa que está barato, acima de 1 que está caro. Bom, nós temos aqui um PVP de 0,60 para a Ser Educacional, 1,26 aqui para a Estácio, a Yudux, e 0,41 para a Cogna. A Cogna, no caso, se mostra hoje a empresa mais barata se a gente olhar o patrimônio da empresa. EV/EBITDA, que é muito similar ao PL, mas nós estamos olhando o EBITDA, né, que seria o lucro descontando os empréstimos, amortização e depreciação. Olha lá, 4,22 a Ser Educacional, ou seja, caso a empresa repita o EBITDA do passado para o futuro, em cerca de 4 anos a gente recupera 100% dos nossos investimentos. Estácio, a Yudux, 6,43 e a Cogna, 14,81. A Ser Educacional ficou em primeiro lugar. Preço EBITDA, 2,80 para a Ser Educacional, 3,12 para a Yudux e 6,92 para a Kroton. Novamente a Ser Educacional leva o primeiro lugar. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores de eficiência. Margem EBITDA, 19,31% aqui para a Ser Educacional, 28,25% para a Yudux e 15,32% para a Kroton. Ou seja, a empresa mais eficiente nesse indicador é a Yudux, com 28,25%. E diretamente vamos olhar a margem líquida, né? Menos 3,89% para Ser Educacional, porque a empresa deu prejuízo, 0,24% para a Yudux e menos 8,64% para a Cogna, que também entregou prejuízo, ou seja, não teve margem de ganho. Indicadores de endividamento, que é um indicador muito importante, tá certo? Dívida líquida barra patrimônio líquido. O que significa isso? Acima de 1 significa que a empresa tem mais dívidas do que patrimônio. Preocupante, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui. 0,30 para Ser Educacional, está muito bem administrada quanto à sua dívida, abaixo, bem abaixo do seu patrimônio. 1,33 para a Yudux, sinal vermelho aqui para a Yudux, e 0,46 para a Cogna, também tem mais patrimônio do que dívidas. Primeiro lugar para a Ser Educacional. Dívida líquida barra EBITDA, eu gosto até 3. Ou seja, se a empresa repetir o seu EBITDA do passado para o futuro, em quanto tempo ela consegue quitar as suas dívidas? Aqui 1,41 para a Ser Educacional, aprovado. 3,30 para a Yudux, né? Sinal vermelho novamente. As dívidas da Yudux não estão atrativas, tá? Demoraria mais de 3 anos para ela conseguir pagar suas dívidas caso repita o EBITDA do passado no futuro. E aqui, dívida líquida barra EBITDA, piorou para a Cogna, 7,82. Não tá legal. Caso ela venha repetir o seu
EBITDA do passado para o futuro, vai demorar muito tempo para conseguir quitar as suas dívidas. E agora vamos olhar o ROI, que é o retorno sobre investimento. Quanto que essas empresas investiram em propaganda, por exemplo, elas fazem muita propaganda em rede de televisão. Quanto dessas propagandas e investimentos retornaram para dentro da empresa como lucros? Nós temos aqui menos 4,33 para a série educacional, porque a empresa teve prejuízo, tá certo? Nós tivemos 0,35 aqui para a Educ e menos 3,32 para a Cogna, também que teve prejuízo. Né? Em grande resumo, o que eu posso falar para vocês é que nenhuma das três empresas me atraem como investidor, tá certo? Esse cenário pode mudar no futuro. Como aqui o mercado acredita, caso o Lula seja eleito, seria investir, né, em programas de universidades, de estudo. Essas empresas podem receber mais alunos e podem melhorar a situação que se encontram hoje. Mas no atual cenário, nenhuma das três empresas me levariam a investir nelas. E antes de falar quais ações se valorizariam aí ou se beneficiariam caso o Bolsonaro seja eleito, já quero pedir o que para você? Se inscreve aqui no canal e ative as notificações, porque é muito importante. Estamos chegando em quase 100 mil inscritos e eu conto com você para que a gente consiga bater essa meta e nós vamos fazer algo muito especial para vocês, tá certo? Além do que, né, se você não tiver inscrito e com as notificações ativadas, você pode perder boas oportunidades que eu trago aqui, tá certo? Bom, mas vamos lá. Quais ações podem se beneficiar caso Bolsonaro seja eleito? E a primeira empresa que eu trouxe aqui para você é a Petrobras, uma empresa que sofreu muito nos últimos anos aí, né? O governo da época, né, com Dilma Rousseff, não fez um bom trabalho, a administração na época teve muitos problemas, né? Todo mundo aqui sabe, corrupção, lavagem de dinheiro. A Petrobras apresentou muitos prejuízos e quase foi à falência. Chegou a ser a empresa aí estatal com a maior dívida do mundo na época, tá certo? E muitos acreditavam que ela poderia ir à falência. Mas nos últimos anos, a empresa, via sua administração, fez um trabalho muito bom, tá certo? E apesar de todos os problemas do barril do petróleo, que estava super caro, aí a Petrobras conseguiu fazer um bom trabalho e pagou muitos dividendos, tá certo? Lembrando que a Petrobras, ela tem o dedo do governo, ou seja, o seu controlador, o seu maior sócio é o governo brasileiro. E aí você vai me perguntar, mas por que o Bolsonaro eleito pode ajudar a Petrobras? O mercado não gosta de empresas que têm o dedo do governo. Você pode perceber, né? Por exemplo, se você pegar os bancões, o mais barato sempre vai ser o Banco do Brasil, porque o mercado já tem um pé atrás, porque o governo é sócio do Banco do Brasil, né? O mercado, os acionistas, os investidores não gostam quando o governo mete o dedo na empresa, tá legal? Então, a Petrobras, Bolsonaro já declarou que pretende privatizar as empresas com o dedo do Estado, ou seja, vender as suas ações para o mercado e com certeza a Petrobras ia se valorizar muito. Mas vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da Petrobras, né? Se você não sabe o conceito deles, volta aí quando eu falo das ações que poderiam se beneficiar do Lula, que eu já expliquei o conceito deles. Vamos olhar os indicadores aqui da Petrobras. Dividend yield de 53,48%, um dos maiores dividendos que eu já vi na história da Bolsa. PL 2,52, o PL muito atrativo. P sobre VP de 0,99, mostrando aqui o PL e o PVP que a Petrobras ainda está descontada, está barata, olhando esses indicadores. EV/EBITDA de 1,74, dívida líquida barra patrimônio líquido 0,44 e a dívida líquida barra EBITDA de 0,51, mostrando que a dívida da Petrobras está muito bem controlada. Margem líquida da empresa 28,42% e o ROI da empresa 39,35%. Eu olhando esses indicadores fundamentalistas, né, eu já falaria para você que empresa excelente, pagando muitos dividendos, com dívida controlada, os indicadores perfeitos para se investir em uma ação. Mas tem dedo do governo e aí a gente tem que ficar atento numa empresa como a Petrobras, principalmente agora em momentos de eleição, tá certo? Mas vamos dar uma olhada aqui nos dividendos históricos pagos pela empresa. Bom, a gente vê claramente aqui que a média dela é 11,31%, ficou aqui alguns anos sem pagar dividendos, por tudo que eu contei, a empresa estava indo pro buraco, e aqui nos últimos 2 anos a empresa lucrou muito e pagou bons dividendos. E eu quero olhar com você agora, né, os lucros, justamente o que aconteceu com a empresa nos últimos anos. Então olha lá, em 2013 a empresa teve um lucro, pagou dividendos, mas depois veio pro buraco. 2014, 2015, 2016, 2017 foram anos muito ruins para a Petrobras, que apresentou prejuízos e justamente por isso não pagou dividendos. Mas a partir de 2018 a empresa voltou a se recuperar, teve bons lucros e olha aqui, nos últimos 2 anos inclusive pagou dividendos muito gordos porque a empresa lucrou muito. E agora eu trouxe para você mais uma empresa que é do setor elétrico, mas também tem dedo do Estado e que pode se beneficiar
caso Bolsonaro seja eleito. Pela mesma questão, né? Bolsonaro pretende privatizar as empresas e a CEMIG pode se dar muito bem nessa, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, olha lá, quem são os sócios hoje da CEMIG? Então nós temos aqui o Estado de Minas Gerais com 51% das ações ordinárias e ainda temos também o BNDES, que também tem 11% de ações aqui da empresa. E hoje a CEMIG, ela tem um foco nas três pontas que nós falamos do setor elétrico. Ela faz a geração de energia elétrica, ela faz a transmissão, né, e ela faz a distribuição, ou seja, ela trabalha em todas as pontas aí do segmento de energia elétrica. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores fundamentalistas da CEMIG, lembrando que se você não sabe o que são esses indicadores, volta lá no começo do vídeo que eu já expliquei cada um deles, o conceito deles, tá certo? Vamos lá, dividend yield de CEMIG, 12,62%, pagando ótimos dividendos, o PL da empresa está em 8,86%, o seu preço sobre valor patrimonial está em 1,26%, o seu EV/EBITDA está em 6,57%, a dívida líquida barra patrimônio líquido está em 0,37% e a sua dívida líquida barra EBITDA está em 1,33%, dívida super bem controlada pela CEMIG. Margem líquida da empresa está em 8,20%, um pouco abaixo do que eu gosto, que é 10%, e o seu ROI está em 14,18%, eu gosto acima de 10%, aprovado o ROI aqui de CEMIG. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos históricos pagos pela empresa. Então olha lá, chegamos aqui em 10,96% de média e nós vemos aqui que a empresa nos últimos anos vem pagando dividendos todos os anos, então é uma empresa que paga aí, tem uma perenidade quanto ao pagamento de dividendos. E antes de te mostrar o histórico de lucros aqui pagos pela CEMIG, eu quero saber de você. Vamos fazer uma pesquisa nossa aqui? Comenta aqui embaixo, você vai votar no Lula ou no Bolsonaro, ou até mesmo em outra via, tá certo? Mas vamos colocar, vamos lá, vamos mudar isso aqui. Só os dois, tá certo? Não vamos colocar outras pessoas que, infelizmente, acredito eu que não tenham chances, tá? Então vamos lá, Bolsonaro ou Lula ou voto em branco. Coloca aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Mas vamos lá, vamos olhar agora o pagamento e os lucros, né, da CEMIG nos últimos anos. Então tá aqui, ó, um histórico muito bonitinho, 2013 pra frente, teve lucro e pagou dividendos todos os anos. E antes de finalizar o vídeo, eu quero fazer uma pesquisa com você. Quero te conhecer melhor até para que eu possa trazer conteúdos mais atrativos para você, tá certo? Então é muito importante que eu conheça você. Aqui embaixo eu deixei um formulário de pesquisa, é gratuito, tá? Eu só quero te conhecer. Vem aqui embaixo, preenche que você vai me ajudar muito. E é isso aí, esse foi o vídeo que eu trouxe de ações que podem se valorizar com o Lula eleito ou com o Bolsonaro eleito. Espero que você tenha gostado, tá certo? Não esquece, deixa o botãozinho de curtido apertado. Um grande abraço para você e bons investimentos.